Fala galera, meu nome é Robertson, a gente está aqui gravando a série Avivamento, hoje é o primeiro vídeo de 4 da nossa série, primeiro vídeo Decisão, e eu quero te convidar a compartilhar conosco desse tempo maravilhoso, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se inscreve no nosso canal, dá um like, compartilha essa mensagem com as pessoas que estão próximas de você. Amém? Deus te abençoe. A palavra de Deus no livro de Daniel diz assim, Daniel capítulo 1, verso 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então decidiu e pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Vocês já pararam para pensar no que a sua decisão hoje pode estar proporcionando para o amanhã? Veja comigo Daniel. Daniel ele chega na Babilônia, em uma terra completamente distante de onde ele tinha vivido, em uma terra completamente diferente. E Daniel chega já com uma convicção e uma decisão no seu coração. E a Bíblia é muito clara, ele decide em seu coração aqui que ele não iria se contaminar naquela nova terra. Não ia se contaminar com aquele povo, não ia se contaminar com aquela ideologia, com aquela cultura. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Nós estamos falando sobre avivamento e a nossa geração tem clamado e desejado que um avivamento visite a terra. Os nossos precursores, eles clamaram por um avivamento. E eu comecei a pensar nisso, meu Deus, como uma decisão pode mudar a vida de uma pessoa? Como a sua decisão hoje pode estar afetando os seus caminhos amanhã? Daniel, ele decidiu que não ia se contaminar. Ele decidiu que não ia se moldar aquele padrão. E nós vemos que Daniel, ele decide, ele encontra graça diante de Deus e ele simplesmente vive dentro da Babilônia, mas segundo as convicções do seu coração. E eu quero que você olhe comigo lá na frente, quando Daniel, ele é jogado numa cova de leões, e a sua decisão de não se contaminar fez com que Deus o visitasse. Daniel, juntamente com 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tomaram essa decisão em comum. E nós vemos, através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, uma história maravilhosa sendo escrita através de uma decisão. Abre aspas. Se você não tivesse decidido, quem aqui é formado? Você que está me assistindo, você, talvez você seja formado. Você só é formado porque você decidiu entrar na faculdade. Você que tem um filho, você só tem um filho porque decidiu engravidar. Eu só tenho o Ian porque um dia eu sentei com a Fernanda e aí, vamos ter? Alguns amigos estão precisando tomar essa decisão. Mas as minhas decisões de alguns anos atrás, há 8 anos, eu tomei a maior decisão da minha vida. Eu decidi entregar a minha vida a Cristo. E essa decisão que eu tomei há 8 anos atrás, ela tem impactado a minha vida até hoje. Então eu comecei a pensar em Deus, Senhor, eu quero que um avivamento venha, eu tenho orado por um avivamento, mas quais as decisões que eu e quais as decisões que a minha geração precisa tomar para que esse avivamento ocorra? Quais são as decisões que nós precisamos decidir hoje para que, de fato, amanhã o avivamento possa vir sobre nós? Quais são as decisões que eu não estou tomando e que eu já deveria ter tomado? Você já parou para pensar sobre isso? O que você está decidindo hoje? O que você decidiu ontem? Talvez você esteja aí com Deus reclamando, Senhor, algumas coisas não têm acontecido, Senhor, algumas coisas eu tenho esperado tanto, mas você já olhou para trás? O que você decidiu no passado gerou a circunstância para que isso pudesse acontecer hoje? A sua decisão hoje, ela transforma o amanhã. E é a nossa decisão hoje que vai fazer com que o avivamento de fato possa vir sobre a nossa geração. E quando eu falo de avivamento, quando eu uso Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tomaram uma decisão anos atrás. A Bíblia fala que era mais ou menos 3 anos que eles passavam só sendo ensinados sobre toda a cultura. E nós vemos lá no capítulo 3 de Daniel, no verso 28, ali no verso 24 a 28, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, um dia, Nabucodonosor chama a presença dele e diz para eles, ei, eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram à minha estátua.
Nabucodonosor, todos conhecem essa história, tinham feito uma grande estátua de bronze e todos que não se dobrassem estavam passíveis de serem julgados, de serem condenados. Mas ei, presta bem atenção aqui. A história conta que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para diante de Nabucodonosor e foram desafiados pelo rei. Olha, se ao ouvirem o som, vocês se prostrarem, tudo ficará bem. E a resposta deles para o rei é sensacional. Eles falam, olha, rei, nós não iremos nos dobrar. E o rei fica furioso, nós conhecemos a história, está lá em Daniel capítulo 3, o rei lança eles na fornalha. Cara, e o final dessa história é simplesmente sobrenatural para mim. E eu não estou falando do fato deles saírem ilesos da fornalha, não. Eu estou falando do verso 28 da Bíblia, onde o rei Nabucodonosor, após eles terem saído da fornalha e terem contemplado a glória de Deus através do que aconteceu, o rei Nabucodonosor decreta, olha, na Babilônia, nenhum Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego poderá ser adorado. Quando eu li esse texto, olhando para essa ótica de avivamento, eu falei, meu Deus, esse é o avivamento que nós precisamos. A decisão deles, anos atrás, gerou neles uma capacidade e uma decisão e uma força necessária para que diante dessa situação eles pudessem decidir por aquilo que era a vontade de Deus e crendo no Deus Todo-Poderoso que podia fazer algo sensacional por eles, eles foram para a fornalha. Mas eles saíram de lá. E esse decreto é tão sensacional porque o rei decreta que ninguém, além do Deus deles, pode ser adorado. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, meu Deus, isso acontecendo no Brasil. Meu Deus, já pensou se a gente vê aquele plantão 24 horas para a nação? E o presidente do Brasil lança um decreto. Olha, eu acabei de ter uma experiência sobrenatural com pessoas que falavam sobre um tal de Jesus Cristo para mim. E essa experiência foi tão sensacional que eu quero decretar hoje no Brasil que nenhum Deus, além de Jesus Cristo, nenhum nome, além do nome de Cristo Jesus, poderá ser exaltado no Brasil. Nenhum nome, além do de Jesus Cristo, poderá ser buscado e entronizado na nação brasileira, a não ser o nome de Jesus Cristo. Cara, isso é um avivamento. Esse é o avivamento pelo qual nós temos que orar. Mas entenda, só foi possível esse avivamento na Babilônia através da vida deles, porque no íntimo dos seus corações, eles decidiram não se contaminar. E quando a situação chegou, eles puderam dizer, ei, anos atrás eu tomei uma decisão de que eu não iria me contaminar. Essa decisão permanece hoje. E por causa dela hoje, rei, Deus pode vir, Deus pode não vir, mas se ele não vier, ele continua sendo Deus. Mas ele veio. Ele veio. E porque ele veio, o avivamento aconteceu. Me escute. Decida hoje que você quer mais do que ver um avivamento passando. Decida hoje que você vai ser aquele que vai fazer com que o avivamento venha amanhã. Ei, o seu coração de hoje, é uma semente que Deus está gerando e preparando para que Ele possa trazer o avivamento de amanhã, para a glória de Jesus Cristo.